Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 364º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok. Ainda continuo por casa e vou continuar até 2026. Agora já só volto a trabalhar em 2026. Isto porquê? Porque pá, o médico do seguro atualizou a minha baixa até o dia 23 de dezembro e eu começo as férias no dia 22. Ou seja, só volto em 2026 para o trabalho. Pá, o que é que se passou? Passou-se que foi assim uma cena um bocado deprimente, porque imaginem, tínhamos aquela situação de esta injeção vai-te pôr fino e o caralho. E pá, efetivamente pôs. Ok, efetivamente pôs. Tomei a injeção, logo no dia seguinte não fiquei a 100%, mas depois no dia seguinte, ou seja, passado 2 dias da injeção, pá, estava bom, ok, estava fixe. Qual é que é o problema? Eu fui à consulta na quarta e na terça, começou-me a doer as costas e a perna loucamente. Tipo, a perna direita estava-me a doer loucamente, tive de parar e esticar a perna, pousá-la em cima de um banco ou assim, porque não conseguia, estás a ver? E então essa cena deixa-me um pouco triste, porque é tal cena, imaginem. Ok, já estás a recuperar, já vais voltar e afinal não. Afinal tens ali um revés na tua recuperação. Pá, o médico ficou um bocado fodido, passou-me fisioterapia. Ele também chegou atrasado, porque a consulta era às 2h15 e ele chegou tipo às 2h30 para aí. E então, claro, queria despachar aquela cena. Passou-me fisioterapia, que agora já marquei. E pá, eu estou a gravar isto no dia 11 de dezembro de 2025. E a primeira consulta de fisioterapia será... Ou a primeira sessão de fisioterapia será amanhã, dia 12, às 5 da tarde. Por isso já. Vamos ver. Ficará depois para o próximo episódio mais atualizações, mas vamos ver como é que será. Também, entretanto, depois já só há mais 2 episódios. Este e mais 2 episódios até ao fim do ano. Deixem só ver aqui uma cena. Ok, que para manter a tradição será então um especial de Natal, para ver o avanço da inteligência artificial. E o Tops há muitos. Ok, está bem. É só para saber, que é para eu não me perder, porque senão... Ok, está bem. Mas pronto. Pá, vamos ver então como é que corre. Confesso que já estou a ficar um pouco farto de estar em casa. E então... Vamos ver. Pá, por falar em ficar em casa, hoje então está a decorrer a greve geral, que pá, é a primeira greve geral em 12 anos da CGTP e da UGT em conjunto. Ok, pá, estou aqui a ver uma notícia que me surpreende, que é... Primeiro temos as notícias do governo a dizer que a maioria esmagadora do país está a trabalhar, mas tem aqui uma notícia interessante, que é BCP pediu serviços mínimos pela primeira vez numa greve geral. E pá, por norma, pessoal que trabalha em bancos não ganha mal. Ok? Por isso... Pois, e depois, lá está, depois estamos aqui a ver cada um a puxar a brasa à sua sardinha, que é... O governo diz que só 10% aderiu à greve e a CGTP diz que há setores que ultrapassam os 90%. Pá, sendo muito sincero, pá, parece-me o momento certo para esta greve, porque temos aqui um pacote laboral que é no mínimo assustador. E então, se os trabalhadores cada vez têm menos direitos e se ainda há um direito que lhes resta, que é um direito, se calhar, o mais importante de todos, que é o direito à greve, pá, acho por bem usá-lo. Isto depois ainda vem num momento em que, pá, já passou aquele estado de graça do governo, que é aquele lusco-fusco que dura ali, sei lá, 6 meses depois de ser eleito, e pá, onde é que estão essas melhorias todas que iam acontecer, estás a ver? Não ia mudar tudo em 60, 90 dias, pá, está tudo igual ou pior, estás a ver? Então o pessoal também começa a cada vez ter menos tolerância. Mas basicamente são medidas que pretendem aumentar com a precariedade e que pretendem dar ainda mais poder ao patrão do que ao empregado. Porque tu ouves muito aquela ladainha de quem trabalha pelo menos no setor privado e por conta de outrem, houve muito aquela ladainha de que se vocês soubessem como é difícil ser patrão, pá, é incrível, porque há uma minoria de pessoal que usa essa cena e que por algum motivo voltou a trabalhar por conta de outrem. Porque
é bué fodido ser patrão, mas pá, nunca na vida trocavam isso por trabalhar por conta de outra pessoa. E então, pá, ouve-se todos os dias aquela fanfic de ai, é muito complicado despedir um trabalhador. Tipo, a Cecília Meirelles disse que em Portugal que é mais fácil teres acesso ao divórcio do que despedir um trabalhador. Pá, e bem, ok? Porque imaginem o que é tu seres uma mulher que és agredida pelo teu marido e não te consegues divorciar porque, pá, porque não, porque é complicado, não. E pá, vamos ser sinceros, se vivemos numa sociedade capitalista em que a base da nossa sociedade é nós vendemos tempo do nosso lazer em troca de dinheiro para podermos comprar merdas que precisamos com diferentes graus de importância. A partir do momento que tu vives numa sociedade em que se uma pessoa não trabalhar não consegue pagar uma renda, em que tu vives numa sociedade em que uma pessoa mesmo a trabalhar não consegue pagar uma renda ou uma casa, se calhar convém as pessoas terem alguma proteção laboral, digo eu. Porque imaginem, se neste momento está como está, tu comprares uma casa já é uma cena que tu te vais endividar para o resto da vida. Imagina tu fazeres isso sem conseguires ter um contrato efetivo de trabalho. É para esquecer. É para esquecer. Tipo, assusta-me que estas medidas sejam postas em cima da mesa e só me leva a crer que o pessoal que governa o nosso país não conhece o país real. Porque basta ver o pessoal da minha idade, tipo, eu não vejo ninguém a comprar casa sem ter alguma estabilidade no seu trabalho. Ok? Acho que é a primeira cena que tu pensas ok, tens estabilidade no teu trabalho? Check. Tens estabilidade na tua relação? Check. Tens estabilidade na tua vida cotidiana? Check. Pá, ok. Vamos avançar para comprar casa. A partir do momento que tu perdes um desses checks, que é a estabilidade laboral, como é que tu podes pensar além? Estás a ver? Por isso, quem fez greve, pá, tem o meu apoio. Quem não fez também, pá, percebo porque é tal cena. Cada dia que tu faltas é-te descontado o salário. E então também percebo isso. Mas pá, vamos ver. Vamos ver se isso vai mudar alguma coisa. Depois só analisando os números Mas eu acho que não, pá. Acho que não porque o governo escolheu um caminho que é apoiar cegamente a Ministra do Trabalho. E pá, e é bem engraçado ler a Wikipédia da Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, porque lá está, pá, porque é sempre bom ter alguém à frente do Ministério do Trabalho, alguém que nos defende, alguém que é herdeira do primeiro Conde de União, pá, o que é o Conde de União? Título nobiliárquico criado por Dom Filipe III a favor de Dom Fernando Teles Menezes e também do primeiro Conde de Vila Pouca de Aguiar. Por isso lá está, pá, é sempre interessante ter alguém que é nobre assim a falar a falar de assuntos do dia-a-dia. É sempre interessante. E além disso, ela também é da prima-irmã, não sei o que é uma prima-irmã, da atriz Catarina Wallenstein e do ator Pedro Granger. Por isso, pá, não sei o que é primo-irmão, que andam-se a comer uns aos outros. É isso. Não, isto é bué-da estranho, porque de certeza que há alguém que escreve as Wikipédias para este pessoal da nobreza. Porque imaginem, aqui na biografia da Ministra do Trabalho diz assim: nascida em Lisboa a 18 de setembro de 1960, é filha de Jaime Lemos Rebelo Pinto e de sua mulher Helena Maria Firmino Calçado Valente. É ainda a irmã mais velha da escritora Margarida Rebelo Pinto, prima irmã da atriz Catarina Wallenstein e do ator Pedro Granger, e sobrinha 11ª neta natural do 9º Senhor de União, título de juro e herdade, e primeiro Conde de União, e do primeiro Conde de Vila Pouca de Aguiar. Casou catolicamente no Cartaixo, em Ponte Level, a 27 de agosto de 1983 com António Manuel Palma Ramalho, que nasceu a 18 de setembro de 1960. Olha, o gajo nasceu no mesmo dia que ela? Não, ele foi em 20 de agosto, meu. Ok, está aqui algum erro, mas pronto. Licenciada em Direito, em 1983, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, que entre 2004 e 2006 desempenhou o cargo de Presidente do Conselho de Administração da CP Comboios de Portugal, do qual tem duas filhas, Maria Inês Rebelo Pinto Palma Ramalho, que nasceu a 7 de outubro de 1985, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, advogada sénior associada, e Maria Leonor Rebelo Pinto
Palma Ramalho, 4 de abril de 1991. Licenciada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, designer freelancer. De certeza que é o desgosto da família. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade. Pronto, aqui é só cenas da carreira dela. Mas depois, se carregar aqui no Pedro Granger e se for à vida pessoal dele, diz assim: Pedro Granger é solteiro e vive em Lisboa. É filho de António José de Santa Marta Granger Rodrigues, bisneto de um francês e trineto do segundo Visconde de Andaluz, antes Barão de Andaluz, ok? E de sua mulher Maria Teresa de São Luís Guerra Tavares. Lourenço Marques, 21 de junho de 1951. Para quem não sabe, Lourenço Marques é a atual Maputo. Irmão de Margarida Guerra Tavares Granger Rodrigues, 4 de junho de 1977, solteira e sem geração. Tipo, e porquê que esta merda está aqui, meu? Porquê que esta merda está aqui? Solteira e sem geração. E de Francisco Guerra Tavares Granger Rodrigues, 15 de janeiro de 1985, que casou em Lisboa, na Basílica da Estrela, a 3 de agosto de 2013, com Mariana Hilda Hohort Barbosa da Cruz, Lisboa, 9 de julho de 1987, advogada, teraneta de um inglês e sobrinha tetraneta do primeiro barão de Hohort de Sacavém. Esqueçam, isto é tudo pessoal da nobreza, caralho. E a Catarina Valenstein também é da nobreza. Não, ela como é das artes, não tem aqui nada da... Ok, pá. Estou aqui. Pá, estava a falar de greve e pá, de repente vamos para a nobreza portuguesa. Por isso, não sei. Acho que ter um nobre ou um descendente de nobres como ministra do trabalho, pá, acho que é o caminho certo. Por isso, acho que fazemos bem. Mas pronto, pá, veremos então os resultados desta greve geral e vamos então falar do fim de semana passado, porque pá, eu já me perdi. Mas pronto, então no fim de semana passado, pá, eu e a senhora engenheira fomos ao Porto, porque fomos almoçar com o irmão da senhora engenheira que está a estudar no Porto e então não veio a casa este fim de semana e então fomos lá ter com ele, fomos almoçar. E pá, escolhemos aqui um sítio que pá, eu desconhecia, a senhora engenheira também desconhecia, mas pronto, apareceu-nos assim no The Fork, que foi um dos que apareceu. E então fomos lá, eu queria era que aparecesse aqui o menu por um gajo. Ok, então fomos lá, pá, fomos ao Casa Vasco, na Rua do Padrão, no Porto, pá. Aquilo é num sítio... Deixem cá ver se eu consigo ver algum ponto de referência. Opá, é perto da Foz. Ok, é perto da Foz, por isso... Yeah. Aquilo tem um conceito. O conceito daquilo parece quase um daqueles restaurantes franceses, talvez, que não tem assim muito espaço, mas eles metem para lá as pessoas na mesma, estás a ver? Parece quase isso. Nós fomos lá e comemos. O que é que nós comemos? Aquilo basicamente tem assim petiscos. E depois tem hambúrgueres, também tem bifes e depois tem algumas cenas com peixe, estás a ver? Tipo saladas e essas cenas. Mas pronto, não tem assim muita diversidade. Lá está, nos petiscos tens muita cena e nós então pedimos uns rolinhos de alheira, pedimos uns ovos rotos com presunto e depois fomos ao Burger and Cheese Barbecue, que é o hambúrguer clássico. Pá, estava tudo bom, ok. Lá está, os ovos rotos já comi melhor, até digo mais, pá, já comi melhor cá em casa, ok? Os rolinhos de alheira gostei, e depois fomos então ao hambúrguer que estava muito bom. Com bem... Exato, porque depois, isto, aqui no fim do menu dizia o seguinte: o restaurante disponibiliza uma sugestão de gratificação, 5%, não sendo a mesma de caráter obrigatório. Para mais informações ou consulta detalhada dos referidos produtos, contacte os nossos colaboradores. E pá, isto foi interessante porque nós comemos, estava tudo então muito bom, não sei o quê. Mas depois, então bem a conta e pá, tinha dois preços. Tinha então o preço normal e tinha o preço com uns 5% a mais. E é tipo, amigo, vai para o caralho. Isto porquê? Isto porque nós tínhamos pedido mesa lá dentro e então não nos deram a mesa lá dentro, sendo que pá, estava vazio. Ok, quando nós chegámos estava vazio. Depois começou a chegar mais gente, mas não encheu, porque aquilo tinha mais mesas. Só que é tal cena, aquilo é um espaço pequeno e nós éramos 3. E tipo, mesas para 4 deve ter para aí
2 ou 3, estás a ver? E se calhar encheu essas de 4, será que foi isso? Não sei, pá, não sei. Mas foi assim um pouco estranho. Notava-se que aquilo era assim um pouco sítio beto, estás a ver? Pelo pessoal que ia lá. Estou aqui a ver. Ok, estou aqui a ver que isto é um grupo assim, de restaurantes e o chefe principal é um gajo chileno, por isso já. Mas pronto, opa, estava ok. O preço se calhar estava assim um bocado salgado, estás a ver? Mas estava tudo muito saboroso, por isso já. Depois disso, fomos então fomos a Serralves, que estava lá a decorrer o mercado de Natal. Pá, perdemos-nos um bocadinho, é verdade, porque comprámos umas cenas lá. Eu até tenho de ver. Exato, foi da artista Catarina Peixoto ID, catarinaPeixoto.id no Instagram, que estava a vender algumas ilustrações lá em Serralves, estava a vender postais e não sei o que, ok, aqui também tem cenas no Art Club e isso, e uma cena que me chamou muito a atenção foi o orgulho que aquele pai, o pai dela, tinha... Ok, acho que ela é de Guimarães, meu. Eu tinha a noção que ela era do Porto, mas acho que é de Guimarães. Ok, e nós então, nós comprámos lá algumas cenas, depois o senhor engenheiro havia uns brincos também comprou. É o problema destes mercados de Natal, são muito bonitos, são. Ali em Serralves, lá está, nós fomos depois de almoço, estava tranquilo, depois lá está, começou a chover e foi o timing perfeito para nos irmos embora. Tinha lá muita diversidade, também entretanto já acabou porque era de 6 a 8, acho que era de 6 a 8 com entrada gratuita, por isso foi interessante. Depois ainda aproveitámos para dar também um passeio no Jardim de Serralves, que é sempre um sítio bonito. E e senhor engenheiro, acho que nunca tinha ido a Serralves, por isso, mais uma vez, eu a mostrar-lhe o mundo. Por isso, Depois, viemos então para Braga, porque íamos ter aí um jantar com um casal. E ficámos bué decepcionados, porque até estávamos naquela cena de vamos só a casa dar de comer ao Fausto e depois saímos para aproveitar as luzes de Natal. Vamos a Braga, porque Braga costuma ter sempre bué de luzes. E estavam raquíticas, ok? Estavam raquíticas. Por isso, fiquei desiludido. Digo já, se querem ver luzes de Natal e se estão indecisos entre Braga e Vizela, vão a Vizela, por exemplo. Vizela parece estar, apesar de ser assim um sítio mais pequeno, parece estar melhor iluminado e tudo. E depois é a tal cena, Depois é a tal cena que é, nós chegámos a esta altura e cagámos no bom senso, que é, e bem, elas estão raquíticas, e bem, porque é a tal cena, meu? Porque, para quê estar a gastar dinheiro em luzes de Natal e o caralho? Não há outras prioridades. Mas por outro lado, o nosso lado irracional acha que tem de ser uma cena grandiosa, tem de ser uma cena grandiosa. Então fiquei um pouco desiludido. Depois, fiquei espantado quando esta semana fui à FNAC, fui levantar uma encomenda e à minha frente estava um senhor, devia ter uma idade compreendida entre os 40 e 50 e o gajo estava com um livro, que eu até vou buscar a minha edição desse livro. Ok, e não vão acreditar, mas o livro devia estar bué da bem escondido, porque eu comecei ontem à procura dele e só voltei hoje com o livro, Hoje já é dia 12/12 de 2025, ok? Não, tive de parar a gravação. E então voltei hoje para terminar. Mas então, já tenho aqui o livro. É nada mais, nada menos, não sei se tinha dito, é um 1984 do George Orwell. E um dos motivos pelo qual ele está mais barato hoje em dia é porque ele já está livre de direitos autorais. Porque ele é de... deixem cá ver quando é que é... Eu acho que é de 1949. Exatamente, ele é de 1949. Estava aqui a ver porque ele agora já é livre de direitos autorais. Eu acho que é 50 anos, só que... Será que ele já é livre? Ok. Direitos autorais mundiais são garantidos. O prazo mínimo seja vida do autor mais 50 anos. Frequentemente 70 anos, como União Europeia e Portugal. Ok. Mas então é que é da morte do autor? Será que é isso? Agora estou na dúvida. Ele faleceu em 1950, por isso 70 anos dá 2020. Faz sentido. Então deve ser isso. Ok. Então pronto, faz sentido.
Por isso, é por isso que agora há várias versões, ok? Mas o senhor comprou aquela que acho que é uma das mais conhecidas cá em Portugal, que é da Antígona. A minha não é essa, a que eu tenho, mas pronto, é aquela que tem o olho, ok? Que metade da capa é vermelha, outra metade é preta. Por isso, eu tenho aqui uma edição que é da Porta Editora, uma coleção que eles fizeram chamada Clássicos Hoje, que basicamente tem livros que já não estão protegidos pelos direitos autorais, e então eles chamaram artistas portugueses para fazer novas capas para esses livros. E este de 1984 tem uma capa do Vils, ok? Que é também o olho, só que é mais... É quase como se fosse uma daquelas paredes do Vils, estás a ver? Mas depois tem outros conhecidos, como a Metamorfose, do Kafka, o Fantasma da Ópera, o Corcunda de Notre Dame, Orgulho e Preconceito, o Grande Gatsby, estás a ver? Tem assim alguns mais conhecidos. E então, pá, eu tenho essa versão. Mas então o gajo, estava com o livro e estava a dizer, no meu tempo a cultura era-nos negada porque era muito mais cara do que hoje em dia. Hoje em dia não sei como é que há tanta gente burra. Porque um livro destes, 10 euros, isto é dado, está a perceber? Tipo, a dizer assim, e depois ele assim, eu estava a ser irónico, você percebeu a minha ironia, não percebeu? E o gajo, sim, sim. E tipo, pá, estás a dizer que a cultura hoje em dia que é dada. Que as pessoas só são burras porque querem. Que um livro destes custa 10 euros. Qual é que é a parte em que estavas a ser irónico se o que tu estavas a dizer era factos? Porque tipo, 10 euros para um livro é caro, pá. Não muito. Até é bastante raro tu veres um livro a 10 euros. Por isso, não sei qual era a parte que ele estava a ser irónico. Mas então depois, pá, faz a pergunta que para mim me fez lembrar aquele meme do gajo a falar na discoteca, pá, ao ouvido da miúda, que é: e tu sabes sobre o que é que se trata a história? E o puto, pá, calhou no erro de dizer, não conheço. E ele, não? Pá, recomendo muito. Devias ler, porque fala sobre o controle das massas, sobre a verdade e a mentira, explica-nos como originam estes conceitos, como hoje em dia os chegas da vida e isso. E ele, foi graças a este livro que a Endemol idealizou o Big Brother, que depois transformou-se no que se transformou, e ele, recomendo muito. E pá, eu senti-me na obrigação de ler então aqui a sinopse do livro. Vou ler aqui a contracapa, que diz assim: Era uma vez a opressão e a resistência. 1984. Londres, 1984. O grande irmão controla a Oceania, a polícia do pensamento controla as ideias. A nova fala controla a liberdade. É neste mundo opressivo que Winston Smith, um mero peão ao serviço do partido, inicia um diário. Uma tentativa de individualidade. Este ato de rebelião vai mudar a sua vida, levando-o por fim até à misteriosa sala 101. E pá, eu já li este livro para aí há 2 anos ou assim, e claro que ele leva certos conceitos ao extremo que nós ainda não vemos hoje em dia. Vemos de certa maneira, que é, imaginem, com a questão da greve, nós não sabemos quem é que está a dizer a verdade. Se é o governo que diz que foi de 10%, se é o sindicato que diz que foi de 90%. Eu acho que a realidade é ali alguma coisa ao meio, estás a ver? Tipo, entre 40% a 50% talvez. Outras cenas, hoje em dia com deepfakes, inteligência artificial e o caralho, é bué difícil tu acreditar cegamente numa cena ou dizeres que é totalmente mentira, porque tens sempre aquela dúvida, estás a ver? E George Orwell pensou nesse mundo distópico há 70 anos atrás. Ou seja, essa parte é incrível. E lá está, muita gente acha que isto é uma crítica ao comunismo. Quem for um pouco mais atento sabe que é uma crítica ao stalinismo e ao nazismo, ou, se quisermos trazer para os dias de hoje, a projetos mais ditatoriais que tenham como figura central o grande líder. E claro, continua sempre atual. Agora, pá, tu não podes tentar estar a vender esta cena a um gajo que está, sei lá, a fazer um part-time numa FNAC para ganhar uns trocos, pá. Porque imaginem o que seria da vida deste miúdo e da vida do escoteiro que depois estava a embrulhar o presente. De cada vez que alguém fosse lá com um livro, com um filme, com um álbum, com uma peça de Legos que ele montou há 30 anos atrás e agora vai oferecer ao filho, estás a ver? Coitado do gajo, meu. O gajo ia precisar de apoio psicológico full time, porque ele ia estar farto de ouvir histórias, caralho. Principalmente porque, sei lá, eu não senti essa disponibilidade da parte da pessoa que o estava a atender.
Estás a ver? Porque, sei lá, se a pessoa tivesse mostrado alguma disponibilidade, ok, o gajo meter conversa. Agora não, o gajo foi só, pegou no livro e ele, já viu, hoje em dia a cultura está dada. Um livro destes a custar 10 euros. E o puto calhou só de fazer aquela cena de circunstância de dizer, pois, realmente. E tipo, e o gajo começou ali a ter uma conversa quase como se fossem melhores amigos desde sempre. E isso foi um bocado estranho. Por isso, leiam o 1984, recomendo, mas pá, espalhem a palavra com quem vos der autorização para isso. E não tentem impingir a cena, porque isso é bué da estranho. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, começámos com a TV Mágica e temos então aqui 2 séries e um filme, eu no pré-pod não mencionei este filme porque entretanto vi-o ontem à noite e então optei por trazer para aqui. Começámos então com as séries, começámos com Only Murders in the Building, ou em português, Homicídios ao Domicílio, que é um nome assim, coisa. Mas pronto, e 2 cenas que eu me esqueci de falar quando mencionei isto, quando nós começámos a ver. Quer dizer, uma cena eu esqueci-me de falar, a outra cena ainda não se tinha demonstrado. Mas então, a primeira cena que eu me esqueci de falar foi que eles então são 3, ok? São 3 vizinhos, e a série chama-se Only Murders in the Building, porque a cena que eles têm em comum é que eles eram fãs de um podcast de True Crime. E então, eles começaram a ouvir esse podcast e há um dia em que se juntam os 3 de uma forma aleatória e descobrem os 3 que ouvem o podcast em simultâneo e pensam, e se nós fizéssemos o nosso próprio podcast de True Crime? Que basicamente é assim que todos os podcasts começam, que é, pessoas ouvem podcasts e pensam, se calhar eu também posso ter o meu próprio podcast. E então, claro que depois toda a parte do podcast é assim um bocado bizarra, porque imaginem, o gajo simplesmente pega num iPhone e começa a gravar do nada e depois tu ouves o som e está incrível o som, por isso. É o que é, mas ao menos dá para trazer o podcast para o mainstream, porque tirando uma ou outra menção numa ou noutra série aqui, um dos temas principais é mesmo o podcast. E depois, claro, aparece um amigo a dizer, se calhar eu também devia fazer o meu podcast sobre isto, não sei o quê. E as pessoas que efetivamente têm o podcast dizem, pois, se calhar devias, quando na realidade estão a pensar, não sei se é assim tão fácil, não é só começar e fazer. Mas então, tem isso, que eu me esqueci de falar. Nós acabámos de ver a 5ª temporada, por isso já vimos tudo o que estava disponível. Agora vai voltar com a 6ª, que tem tudo para ser uma boa temporada, porque cliffhanger deixado desta temporada para a próxima é muito forte. Porque esta estava assim um pouco com cara de que iria ser a última, ok? Porque imaginem, o prédio onde eles moram e onde acontecem os crimes estava à venda praticamente, e então parecia quase aquela cena de fim de novela, mas não, vai continuar para mais uma temporada. Depois, outra cena que falta mencionar. Há algumas referências a Portugal. Aparece lá uma família que come um presunto de Portugal, aparece a bandeira de Portugal, aparece, acho que eles também falam do pastel de nata ou não sei o quê. Tem assim algumas referências na 4ª temporada. Na 5ª também aparecem algumas referências. Eles até tratam Portugal por nuestros hermanos, o que é assim um pouco estranho. Mas achei essa cena um bocado aleatória, porque é assim, de tantos países para se fazer referência, achei interessante falarem de Portugal. E depois, outra cena que é aquela cena de séries, que uma das cenas que se destaca são os outfits da personagem interpretada pela Selena Gomez, a Mabel Mora, que em todos os episódios ela usa mais do que um outfit, e eu e senhora engenheira, avaliámos. Quase ao estilo Say Yes to the Dress, avaliámos se o outfit é fixe ou não. Qual é que é o problema, O problema é que todos os outfits dela são caríssimos.
Imaginem, tenho aqui uma t-shirt às riscas, branca e vermelha, que é um dos itens mais básicos dela e custa $83. Estás a ver? Tipo, tem um vestido que ela usou nesta última temporada que custa $2.000. São cenas que não estão ao alcance de qualquer pessoa. Por isso, mas há artigos sobre isso na internet. Quem for milionário pode comprar. Pá, quem não for pode ir sonhando até ver os preços e depois desistir. Porque percebe que a vida não é um morango. Mas esse é o lado mais fútil de nós ao assistirmos a série, mas recomendo muito. Depois, também acabámos de ver The Share Company, que eu ia dizer uma coisa, isto porquê? Porque ela tem 100% de avaliação aqui no Rotten Tomatoes, por parte dos críticos, e 68% por parte do público. Qual é que é o problema? O problema é que eu pensei que ela ia terminar nesta primeira temporada, e então foi renovada. E então eu já posso controlar mais um pouco a minha crítica, porque então ela vai ser renovada e aquele final de temporada não é o final da série. Ok? Mas pronto, terminou assim um pouco de forma a deixar alguma tristeza no ar, porque toda a gente estava à espera que ele resolvesse a cena e então foi assim um pouco quebrar o tesão, porque não vimos nada a ser resolvido. Mas ok, está aí, vai ser renovado, por isso recomendo. Depois, vimos então ontem o filme Sorry Baby, que é mais uma produção da A24, que é realizado e estrelado pela Eva Victor, que é realizadora, mas é também a personagem principal. E eu não posso dizer muito do filme, porque isso talvez estrague o plot. A única cena que eu posso dizer é que ele tem uma forma engraçada e talvez única de lidar com problemas. Imaginem, tem problemas sérios a acontecer com a personagem principal, com a personagem Agnes, que é então interpretada pela Eva Victor, mas que tu só vais percebendo ao longo do filme, porque o filme é dividido em partes, tipo em anos. Tens tipo o ano em que aconteceu o trauma, o ano em que ela está com um bebê, tipo, tem assim vários anos, e depois, só no fim do filme é que tu consegues montar esse puzzle, e então eu achei isso interessante. Pode-se dizer que será assim um filme mais independente, porque ele é tipo... acontece em poucos cenários, por isso não é nenhum blockbuster, mas gostei muito e não conhecia esta Eva Victor, que é uma atriz e agora realizadora francesa. Ok, ela também só tem aqui 4 filmes, e este é o primeiro que ela escreve e realiza, por isso gostei muito e então recomendo muito Sorry Baby. Depois, na música, tenho aqui 5 álbuns, são os 5 estrangeiros, o último é brasileiro, por isso vamos deixar o melhor para o fim e o mais interessante para o fim. Alguns estão aqui na Pitchfork, agora também já tenho aqui a review do álbum Cave Jazz, do Fabiano do Nascimento, que eu falei aqui há algum tempo atrás. Ok, basicamente, eu tenho aqui alguns álbuns porque lá está. Como estou em casa, tenho mais tempo para ouvir cenas. Então, Ok, e então começamos com o álbum de Verity Den chamado Wet Glass. E então a Pitchfork diz o seguinte: numa série de relatos de viagem imaginários, o quarteto da Carolina do Norte encontra uma nova clareza no seu som onírico e invernal. Lá está. Isto é uma daquelas cenas que eu não percebo como é que acontece na Pitchfork, porque é uma banda praticamente desconhecida, porque tem 2.496 ouvintes mensais. Tinha menos quando eu fui ouvir o álbum. E lá está. E tem aqui uma review na Pitchfork. Por isso, lá está. Isto é só cenas que acontecem porque, é uma banda americana, se calhar alguém conhece, depois comenta, tal, vai-se espalhando a palavra. Quando é uma cena estrangeira, de certeza que isso não acontece. Mas pronto, eu gostei. Está interessante. O álbum tem 10 músicas, 40 minutos e vai estar aí a tocar. Pode ser a música que abre o álbum, Vacant Lot.
Depois temos álbum novo também de outro nome que eu desconhecia, Jerskin Frendix com Once Upon a Time in Yorkshire. E a Pitchfork diz então o seguinte: no seu segundo álbum, o músico britânico que compôs a trilha sonora de vários filmes de Yorgos Lanthimos oferece delírio maximalista e baladas pastorais, utilizando o ridículo para capturar o terror da perda. Pá, eu depois fui a ver e o gajo é que fez a banda sonora do Poor Things, este Jerskins Frendrix. Fez do Poor Things e agora do Bugonia, que é um novo filme, e do Kinds of Kindness. Ok, fez do Poor Things, Kinds of Kindness e do Bugonia agora. Por isso, lá está, 3 filmes do Yorgos Lanthimos. Pá, tirando isso, ele tem aqui outro álbum de 2020 e então lançou agora este Once Upon a Time in Yorkshire. Pá, eu gostei muito. É assim uma cena experimental, mas que está interessante. Está interessante, lá está, também tem 10 músicas, 59 minutos e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Bet's Farm. Daisy chain the night sat on the farm. Play Kanye, play Rosie, play Mulan. Depois, pá, vamos para uma cena que eu falei na semana passada, que era então um nome que eu desconhecia, que era então do Sharp Pines, que tinha lançado um álbum em 2025 que também tinha review na Pitchfork e eu agora fui ouvi-lo, Radio DDR, e a Pitchfork diz o seguinte: Case Letter do Lifeguard captura a sensação de invencibilidade juvenil e apaixonada com refrões tão cativantes e riffs tão sofisticados que o seu segundo álbum soa como uma coletânea de grandes sucessos. Isto porque ele tem um álbum de 2023, acho eu. Então, pá, está muito forte. Lá está, será um daqueles nomes de putinhos talentosos que no futuro vamos ouvir falar muito dele. Porque ele tem quantos anos? Exato, o gajo só tem 20 anos, por isso e aqui também já tem uma cena da Blitz a dizer: de repente aparecem os Sharp Pins e somos jovens para sempre outra vez. Como um disco indie ainda consegue mudar as nossas vidas. Projeto solitário de Case Letter, músico norte-americano nos Lifeguard, futuras sensações de Chicago, que já editam pela Matador, só tem 20 anos e dá-nos em 14 canções indie rock toda a juventude que precisávamos ouvir para desenjoar do futuro. Radio DDR é um álbum irresistível. Por isso, pá, este foi o primeiro álbum dele de 2025. Entretanto, em dezembro lançou o Balloon. Por isso, pá, tem tudo para ser um nome de sucesso no futuro e vai estar aí a tocar. Pode ser a música que abre o álbum, Every Time I Hear. Depois ainda temos mais um álbum cantado em inglês, também de outra banda pouco conhecida, que são os First Day Back, que lançaram o álbum Forward. Ok, estes já são um pouco mais conhecidos porque têm 68.600 ouvintes mensais no Spotify. Lançam um álbum de estreia, Forward, que foi lançado em junho, no dia 1 de junho, mas ele chegou recentemente ao Spotify e a review aqui da Pitchfork é do dia 5 de dezembro. Mas então diz o seguinte: o álbum de estreia independente da banda de Santa Cruz finca a sua bandeira no cenário emo caseiro do meio oeste dos anos de 1990. Pá, eu gostei, ok. E então lá está, vai estar aí a tocar a música que abre o álbum e que basicamente o define. Sure, ok.
E pá, e depois para terminar, vamos então falar do grande lançamento desta semana, que é o novo álbum da Emicida, Emicida Racional Volume 2, mesmas cores e mesmos valores. E pá, para quem não sabe, isto é quase uma homenagem ao álbum dos Racionais MCs, Cores e Valores, que é o último álbum de originais dos Racionais, lançado em 2014. Só que lá está, só que não é só uma reinterpretação do álbum, porque o álbum original tem 15 músicas e este do Emicida tem 10 músicas. O álbum original tem 32 minutos e 15 minutos, este tem 42 minutos. E começa logo com uma patada do caralho, que é, começa com a música Bom Dia, né, gente? Ou Soldado em Modo Maior. E pá, o que é esta primeira música? É basicamente... A música tem 8 minutos e 32 e é basicamente 5 minutos de áudios da mãe do Emicida, que faleceu este ano em julho. E então, pá, basicamente é tal cena. É estas merdas que tu só consegues fazer quando tens um talento do caralho. O gajo compilou ali áudios dela de cenas banais, do tipo cenas a dizer bom dia, a dizer bom dia ao filho, ou a falar com as netas, ou assim, esse tipo de cenas. E pá, é bué bonito. É bué bonito. E depois tem então referências aos Racionais. Tem muita participação do Amar de Freitas, que é o pianista brasileiro que agora tem um novo projeto com o Criolo e com o Dino Santiago. Por isso, o gajo neste momento está a disparar em várias frentes. Recomendo muito ouvirem dele, além da sua carreira a solo, que também é muito forte. Mas então, pá, além dessa participação da Mar Freitas, tem outras participações, como por exemplo aqui na música A Mesma Praça, com o Rashid e o Projota, que são outros dois nomes do rap brasileiro. Faz menção à música à praça do álbum Cores e Valores dos Racionais. Depois tem aqui outra menção, Quanto Vale um Show Mesmo, que é também menção a Quanto Vale um Show do álbum original. Finado Neguinho Mesmo, que é aqui também há Finado Neguinho do Cores e Valores. E tem também as mesmas cores e mesmos valores, que é também menção a Cores e Valores, que é a música que abre o álbum. Ou seja, ele disse que era um trabalho de fã, que só um fã podia entregar assim uma obra destas. Pá, eu percebo o que ele quis fazer. Também percebo que não seja um álbum fácil para toda a gente, porque lá está, quem estava à espera só de rap não é só isso. Quem estava à espera de uma continuação do Amarelo também não é isso. É uma cena diferente. Eu gostei muito, ouvi umas 2 ou 3 vezes, ok, adorei. Percebo quem não gostou, porque lá está, porque não é uma cena fácil. Até porque, como vi algumas críticas a dizer, tipo, não imagina, tanto vais de uma música que tem 1 minuto para uma que tem 8 minutos, sendo que desses 8, 2 são silêncio total, estás a ver? Mas lá está, a partir do momento que tu conheces o músico e compositor Emicida, e a partir do momento que tu conheces a carreira dele e vais conhecendo mais a música brasileira, pá, acho que era um dos caminhos esperados, por isso está uma cena incrível. E então vai estar aí a tocar Quanto Vale o Show Mesmo. Quanto vale o show? Dona Tami ensinou nós fazer daimoku. Foi louco, preto e japonês meditando entre os pipocos. Negrão da soca, gagai, fala e choca. Às vezes que vi, vai, no AMB, chapei o coco. TV mostrando sempre ricos, bem jurerê. Torcida eterniza o grito, lembra o tererê. Tupac, Better Days, não era Soweto, terê. Trancinhas coloridas, mano, lembra dos tererê. Representatividade era Saci Pererê. Miserê, rimando nessa idade só gererê. E pá, é isso. Estamos quase no meio do mês. Daqui a pouco estamos no Natal, por isso, pá, antes do Natal ainda tenho mais um episódio que sai no dia 22, depois tenho outro que sai no dia 29 antes da passagem de ano. Por isso, estamos aí a queimar os últimos cartuchos de 2025 para depois abraçar 2026. Mas já sabem, mantenham-se são, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.